Fala, nação do canal Cultura Pop, hoje indo para mais um vídeo aqui no canal e hoje começando um novo mês aqui do canal com a saga Star Wars, né, com uma lista que eu queria muito fazer, que é a dos 7 maiores Siths de todos os tempos. E para quem não sabe o que é um Sith, eu vou dar uma rápida explicação, né? Os Sith são os arqui-inimigos dos Jedi e geralmente os vilões principais dos filmes do Star Wars, né? Eles usam o lado sombrio da força, né? Para ganhar mais poder, né? O grande exemplo de um Sith é o Darth Vader, que é o maior vilão da série. Então quem conhece o Darth Vader, que eu acho que é bem possível que tu conheça, né? Ele é um Sith. Então vão ser personagens mais ou menos dentro do padrão do Darth Vader, assim. Então, né, para não rolar muito, já vamos, ó, começando a lista para não ficar assim muito maior do que já tá. Então já dá o like e vamos embora. Vamos lá então na sétima posição, abrindo a lista com Darth Plagueis, né, o grande mestre do Imperador Palpatine e o cara que montou todo o plano para derrubar a Ordem Jedi. Assim, ele não é um cara tipo super poderoso assim em combate, tipo ele era um Sith bem comumzinho assim, tipo ele não era nada demais, mas ele era o que eles chamavam de alquimistas Sith, né, os alquimistas da força. Ele manipulava as células Jedi, que são as midi-chlorians, né, para tentar chegar na imortalidade e também conseguir criar vida, né? Ele nunca conseguiu se tornar imortal, né? Tanto que ele morreu, né? Já vou falar por quê. Mas ele conseguiu sim criar vida. Assim, o que eu vou falar agora é uma teoria, mas muitos dizem que o Darth Vader foi criado pelo Darth Plagueis, né? Através das midichlorians. Por isso que a mãe do Anakin disse que ele não tinha pai. Por quê? O pai dele era o Darth Plagueis, que só botou aquela vida dentro da mãe do Anakin. E ele só teve o filho, mas sem ter pai, né? E por isso que ele tinha um nível tão alto de midichlorians, porque ele foi criado pela força que o Darth Plagueis manipulou. É uma teoria bem bizarra, mas eu acho que tem grandes chances de ser verdade, gente. E o Darth Plagueis, assim, ele, assim como o Darth Sidious, era um cara muito inteligente e conseguiu se infiltrar dentro da República, no meio dos Jedi, como Dom Damasco, né, como político, e ajudou o Palpatine a crescer dentro do Senado da República e conseguir, né, alcançar lá na frente o cargo de chanceler supremo e depois de imperador, né? Tudo graças ao plano que o Darth Plagueis traçou. Mas ele não contava que o Palpatine queria, né, pegar a vaga dele, e quando finalmente o Palpatine conseguiu chegar no seu objetivo político, os dois foram festejar lá, beberam um monte, mas o Plagueis ficou bêbado e quando ele virou as costas, o Palpatine só carcou-lhe raio nas costas e mandou o Plagueis pra vala, né? Porque os Sith estão cagando e andando, eles só querem poder e se tiver que matar os seus parceiros pra isso, eles não estão nem aí. Mas o Plagueis, cara, com certeza é um dos Sith mais relevantes da história, mesmo sendo um grande lutador. Ele era muito poderoso por conseguir criar a vida, criar novas formas de vida através das midichlorians. Então ele realmente é um Sith muito poderoso, mesmo sem ser um grande lutador, e criou, né, o potencial maior Sith de todos os tempos, que é o Darth Vader. Então tá aí na nossa sétima posição, abrindo a lista, Darth Plagueis. Vamos lá, e agora estamos indo pro Darth Vader. Eu acho que o povo não esperava que ele ia estar tão embaixo. O povo deve estar maluco pensando assim, como que o Darth Vader tá tão embaixo na lista? Assim, gente, ele com certeza é o maior símbolo do Sith. Ele é o grande vilão da série Star Wars, sem dúvida. O maior vilão do cinema, inclusive, por muitas pessoas. Mas ele nem de longe é o mais poderoso. Ele poderia ter sido, porque ele tinha um potencial para se tornar o ser mais poderoso do universo. Que ele tinha um nível de como fala, de midi-chlorians muito acima de qualquer Jedi ou Sith. Inclusive o Mestre Yoda, que é o cara assim que é o Super Jedi, né, tinha um nível dessas células muito abaixo da Dona Anakin Skywalker, né? Então tipo ele ia chegar num nível absurdo, mas ele acabou perdendo aquela luta em Mustafar pro Obi-Wan Kenobi e com isso foi totalmente despedaçado, né? Ele perdeu o braço, perdeu perna, foi queimado pela lava, ele foi destroçado e com isso teve que ficar preso naquele traje robótico dele, que é uma coisa que deixa ele com má raiva. Tipo, o Vader, tipo, ele foi até o fim da vida, tipo, putaço por estar naquela situação, né? Porque, né, ele foi totalmente privado da sua liberdade, né? Tipo, ele não podia mais comer, não podia mais fazer nada, tipo, era tudo por sonda, cara. Tipo, o Vader teve uma vida infernal até morrer.
Mas mesmo assim, com todos esses problemas, o Vader foi um dos Siths mais poderosos de todos os tempos, cara. O carrasco do Império matava vários Jedi durante aqueles 20 anos de domínio do Império, derrotou hordas e hordas de rebeldes com muita facilidade, e é um cara que não é só assim bom, né, em questão de combate com a força, como é um ótimo piloto e um general tático muito bom, cara. Ele, ele foi o chefe de várias operações do Império que deram muito certo. Então, tipo, o Vader, além de ser muito poderoso, ele é muito esperto também. E como a gente sabe, né, ele foi Jedi por muito tempo, né? Ele foi trazido pelo Qui-Gon Jinn e pelo Obi-Wan Kenobi para treinar, né, na Academia Jedi em Coruscant. Foi por muitos anos um ótimo aluno, ele era um aluno espetacular com Jedi. Um talento muito grande com a força e também em combate. Foi um dos grandes heróis das Guerras Clônicas, né? Foi decisivo para, entre aspas, vitória da República. Mas sempre, assim, ele dava brechas que podia cair pro lado sombrio, né? Ele tinha muita raiva, ele era muito imprudente. E com isso se deixou levar pelas mentiras do Imperador, né? Do Darth Sidious, que estava disfarçado ali como chanceler. E acabou caindo pro lado sombrio, né? Mas no final, todo mundo sabe que ele se revolta contra o Palpatine para salvar o Luke, mata o Imperador e volta pro lado da luz como, né, Anakin Skywalker de novo, e até ele surge como um fantasma da força no final do Retorno do Jedi. Então ele conseguiu se redimir mesmo depois de todas as merdas que ele fez com o Darth Vader. Então, gente, ele não é o mais poderoso, mas sem dúvida é o melhor Sith que nós tivemos e tá aqui na nossa sexta posição, gente. Então agora vamos pra próxima ver quem que vai estar na quinta, hein? Então, galera, agora eu vou falar do Darth Bane, que possui um nome real que é Diesel, isso mesmo, aquele negócio que vai no seu carro, no caminhão, sei lá. A primeira aparição dele foi em Star Wars Darth Bane em 2006 e ele fazia parte de uma filiação do Sith. Bane foi um dos mais importantes Siths da história, porque na época em que ele era Sith, né, jovem assim, ele fazia parte dessa irmandade que era um grande exército de Siths. Só que na cabeça dele ele criou uma regra de dois, que era para ser um Sith. Só poderia ter dois Siths, não um grande exército. Então seria um que seria o mestre e outro seria o aprendiz. Só que daí ele deveria matar os outros Siths para fazer isso, certo? Certo. Então, para conseguir fazer sua planeação, ele conseguiu conseguiu criar uma guerra entre os Jedi e os Sith, que ele conseguiu se safar porque ele ia fazer um ritual e explodir tudo. Ele conseguiu se safar e todo mundo foi explodido, só ele sobreviveu. Então ele foi lá, fugiu do planeta e achou uma garota chamada Zana. E a partir dali ele conseguiu criar a regra de dois para os Siths. Por isso que ele é considerado um dos mais importantes, porque, cara, esse é o negócio mais comum que tem, né, dos Siths, né, que é sempre dois Siths. Então, palmas para ele, para esse Sith que foi muito importante. Vamos pro próximo. Então, nação, agora vamos falar do Darth Revan. Revan teve sua primeira aparição em Knights of the Old Republic, jogo de 2003. E a história dele é peculiar porque tanto ele era tanto da República Galáctica, tanto do Império Sith, em diferentes partes. Tu vai entender, então a história dele é mais longa, então senta na cadeira, se conforta, pega aquela água, porque agora a história vai começar. Então, a história dele começa dele sendo um grande cavaleiro Jedi da Velha República. Só que enquanto estava tendo as guerras Mandalorianas, ele acaba se revoltando com os Jedi porque eles não estavam tendo atitude. Então ele acaba descumprindo as regras, formando um exército e ordenando ataque contra os Mandalorianos, resultando na vitória. Por isso ele meio que sai um pouco dos lados Jedi e junto com o seu amigo Malak ele vai conseguir completando yeah, os desafios que vinham na frente eles tudo completavam. E estavam matando um Sith até que ele chegou no Imperador Sith, que eu não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar, desculpa.
E eles acabam sendo derrotados pelo Imperador Sith e acabam sendo convertidos pro lado sombrio. Então eles usam o Raven para conquistar a galáxia. Cara, eles conquistaram até um terço da galáxia, então eles estavam bem. Só que daí os Jedi contra-atacaram uma hora e quase mataram o Raven. Só que daí a Jedi Bastila poupa a vida dele. E daí ele acaba sendo levado para um tribunal lá onde fazem uma lavagem cerebral nele, trazendo ele de volta à luz. Então, ao lado de Bastila, né, que salvou ele, eles foram então, né, terminar o que ele começou, podemos dizer, e foram tentar derrotar o Darth Malak. Só que daí nisso, o Darth Malak faz uns poder maluco nele e que faz ele lembrar umas coisas do passado dele. E então ele acaba fugindo, só que a Malak mexe com a cabeça da Bastila, que fica lá, que se converte pro lado sombrio. Então, com isso, ele acaba voltando, ele destrói o Malak e recupera a Bastila. E depois de um tempo, o Raven acaba se casando com ela. Só que daí, depois de um tempo, ele não se separou dela, ele deixou ela num cantinho lá na casinha deles. E ele começou com uma busca implacável por esse Imperador Sith, que eu não sei o nome pronunciar certo, para ele conseguir sua vingança, por causa que ele lembrou das. Porque o Malak fez que ele lembrasse do passado. Daí tem um monte de rolo. E ele tem até coisa que ele vira. É umas coisas muito doidas. Só que esse é o principal da história dele. E eu achei muito interessante a história dele. E ele foi também um dos mais importantes pra tu ver, né? Porque ele tomou uma atitude e a história dele também tem muitas reviravoltas. Então, vamos pro próximo. Então, galera, agora vamos falar do Sith mais assustador de todos, considerado pelo canal, que é o Darth Nihilus. Darth Nihilus teve sua primeira aparição em Star Wars Knights of the Old Republic 2, que é um jogo de 2004. Então, a história dele é um pouco sombria. Depois que teve em seu planeta uma guerra civil Jedi, em que eles usaram um gerador de massa sombria durante essa guerra e fez com que o corpo dele fosse completamente destruído. Só que ele resistiu e sobreviveu. E por isso ele é tipo um fantasma, porque como o corpo dele foi destruído, ele meio que usou as forças do mal, entre aspas, para que a alma dele ficasse presa com a máscara e a capa dele. Por isso que ele pode ser considerado um fantasma. Depois de tudo isso, por causa dessa bomba e tal, ele acabou precisando se alimentar da força que tinha em outros indivíduos para ele continuar vivo. Só que essa fome era insaciável, que o transformou numa máquina de matar. Então por isso que eu, né, não o canal, mas Gabilow, considero ele tipo, podemos dizer, né, que ele era o Galactus dos Star Wars, porque ele precisava se consumir da força. Tá, vocês entenderam a minha lógica, né? Tá bom. Continuando, a fome dele, cada vez que ele se alimentava, a fome ficava maior e crescia muito, fazendo com que ele se alimentasse da energia de um planeta inteiro. Então esse bicho era perigoso. Por causa disso, os Jedi Mandalorianos, vendo ele como uma ameaça, se uniram contra ele numa grande batalha. E esse foi o fim da carreira dele, né? Por isso que eu acho ele bem interessante, porque ele é tipo um fantasma, né? Um ser vagante, assim, só que ele tem que consumir a energia dos outros. Por isso que ele dá medo nas pessoas. Então é isso, vamos pro próximo. Vamos lá então para a segunda posição. Eu acho que o povo esperava que ele ia estar em primeiro, Darth Sidious ou o Imperador Palpatine. Sem dúvida ele é o vilão de maior sucesso do cinema, né? O cara conseguiu concluir o plano dele, que era muito difícil, que era de matar todos os Jedi e implantar um Império Galáctico. E ele conseguiu fazer isso, gente. Ele conseguiu destruir 99% dos Jedi. Só sobrou tipo Obi-Wan Kenobi, Yoda, o Kanan Jarrus, se for contar que aquele é cânone, e mais uns gatos pingados por aí, mas ele acabou com quase todos os Jedi e implantou o Império Galáctico, né, cara? Ele foi treinado pelo Darth Plagueis, que nós citamos antes, né?
e conseguiu botar em prática todo esse plano dele com muita inteligência. E também, cara, é um Sith poderosíssimo, gente. Ele conseguiu destruir 4 mestres Jedi, cara, naquela luta do Vingança do Sith. Ele só perdeu ainda sob suspeita pro Mace Windu, que dizem as teorias que ele se deixou perder pro Mace Windu, né? Pra que o Anakin caísse de vez pro lado sombrio, né? Mas assim, ele conseguiu destruir todos os outros Jedi e teve uma luta pau a pau com o Yoda e tecnicamente ele ganhou, né? Porque, né, o Yoda teve que fugir pra não morrer, né? Então, cara, ele tinha um nível muito grande de poder, cara. O seu maior trunfo é os raios da força, cara. Que ele tem um raio poderosíssimo, cara. Ele ceifou vários dos seus inimigos, seja soldados ou Jedi, com aqueles raios. E também ele tem um poder assim de manipulação muito grande. Além dele conseguir fazer uma técnica muito rara na força, que é de mudar de forma, né? Porque assim, a forma normal dele é daquele velho, né, deformadão. Mas ele conseguiu se despertar como chanceler Palpatine por muito tempo. E, inclusive, ele conseguiu ficar debaixo do nariz dos Jedi por mais de 20 anos sem ninguém nem notar que ele era um Sith, né? E por fim, conseguiu botar o seu plano em prática, né? Então, cara, um cara inteligentíssimo, muito poderoso, assim, tipo, conseguir derrotar 4 Jedi é absurdo, bicho. E ele conseguir enfrentar o maior Jedi de todos os tempos e praticamente ganhar é um feito absurdo. Além de que nos quadrinhos ele conseguiu abrir um buraco negro da força e engolir um planeta. Então eu acho que o cara é um pouquinho forte. Então na segunda posição temos o Darth Sidious, o Imperador Palpatine, um Sith assim, talvez o de maior sucesso aqui da lista. Então agora vamos para as menções honrosas antes de ver quem está na nossa primeira posição, porque é um cara um pouquinho apelão, eu acho. Vamos lá, e na primeira posição temos o Imperador Vet-8. Talvez muita gente não conheça esse Lord Sith, mas ele é o Sith, gente, mais poderoso da história da série Star Wars. Ah, mas tem o Palpatine, na verdade o Palpatine, sim, se for ver os dois assim, sem nenhuma manipulação, o Palpatine sim é mais poderoso que o Imperador Vet-8. Mas o Vet-8 era um tipo de mago da força, ele fazia diversos rituais e com isso ele se tornou praticamente uma entidade. E ele chegou até quase chegar ao nível de um deus, assim. Inclusive ele já foi morto mais de uma vez, acho que ele já morreu umas 2, 3 vezes, e ele continuava vivo porque ele virou praticamente um espírito e ele conseguia transferir a consciência dele para outros corpos. Por exemplo, um Jedi conseguiu destruir o corpo do Vet-8, mas ele simplesmente foi lá e pegou um outro corpo de um rei ainda e governou aquele povo como se ele fosse o rei, tá ligado? Esse é o nível. E ele, inclusive, fez um ritual com mais de 8.000 Siths, obliterou um planeta inteiro e consumiu todo o poder daqueles Siths, mais do planeta. E ele, assim como o Darth Nihilus, por exemplo, ele consumia planetas inteiros para ganhar ainda mais poder, né? Inclusive, ele enfrentou o Darth Revan, né, que a gente citou antes, e o Darth Malak, e deu um couro nos dois. Tipo, não é nem luta, é couro, é surra. Foi esse o nível do Vet-8. E ele teve o império mais longínquo que um Sith já conseguiu. Ele governou a galáxia por mais de 1000 anos, né, lutando contra a República e a Ordem Jedi, né? E depois de várias tentativas, tipo, vários anos de guerra, finalmente os Jedi, junto com, né, com várias outras forças dentro da galáxia, conseguiram finalmente destruir o Lord Vet-8, né? Depois de mais de 1300 anos dele vivo. E ele morreu mais de 3, 4 vezes, cara. Esse cara, ele é muito apelão. Então, como eu falei, sem nenhum desses rituais, o Vet-8 se rebaixa ao nível do Palpatine, talvez até um pouco abaixo. Mas com esses rituais, ele se torna praticamente um deus, gente. Esse cara é quase invencível. Então, na primeira posição, temos o Lord Vet-8, o Sith mais poderoso de todos os tempos. E agora vamos para o salve para os inscritos. E comentem se você gostou do vídeo. Eu achei esse vídeo aqui muito bom, cara.
assim, né, sem querer me achar, mas eu achei bem legal, gente. Eu acho assim que dentro aqui do canal foi um dos melhores vídeos até o momento. Então, né, dá o like aí e bora pro salve. Vamos lá então pro salve de hoje, que vai pro meu pai, o René Mendes, né? Que já comentou em praticamente todos os vídeos por aqui. E também foi o ganhador daquela outra campanha que eu fiz há algum tempo atrás. Assim, não foi nem pelo próprio YouTube, foi pelo WhatsApp, né? De quem conseguia me trazer mais inscritos. E ele trouxe um total de 15 novos inscritos pro canal durante o tempo dessa campanha. Então ele foi o ganhador do salve devido a essa campanha. Então salve aí pro René Mendes. E agora sim, vamos encerrando o vídeo. Até a próxima!